nossos convidados para poder discutir tudo que a gente disse aqui ao longo dessa tarde, tá bom? Vou passar, então, a palavra para o Dr. Fernando Pompeu. Muito obrigado, Natália. Tivemos trocas de Natália agora, né? De manhã a Natália Arieja, agora a Natália Assis assumindo a cerimônia, brilhantando o nosso evento. E vamos começar um painel muito importante, falando sobre a posição do STJ, do Tribunal de Justiça de São Paulo, acerca das certidões fiscais, né? Um tema controvertido, controverso, mas de muita importância, porque simplesmente pode definir o futuro ou não de uma recuperação judicial. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para o Dr. Manuel Justino Bezerra Filho, para que inicie a exposição. Boa tarde para todo mundo, boa tarde a todos e todas. Eu vou falar sobre o artigo 57, mas eu sempre que venho aqui para Campinas, eu aproveito para falar da minha cidadezinha Aguaí, porque lá em São Paulo ninguém conhece Aguaí. Aqui em Campinas todo mundo conhece, até porque Campinas vive sob a influência econômica de Aguaí, sobre a gestão nenhuma, não é? Sobre a gestão da grande Aguaí. É uma cidadezinha aqui a quanto? A 100 quilômetros. Eu saí de lá, não conhece? Conhece, pois é. Eu saí de lá há 18 anos. Há 18 anos não, eu saí quando tinha 18 anos. Saí há 60 anos de lá. E eu me lembro que vir de Aguaí para Campinas era um acontecimento. Você pegava a Mogiana, vinha até não sei o quê e tal, né? E se Campinas não está sob a influência econômica de Aguaí, pelo menos neste momento está sob a influência cultural. Um aguaiano falando para campineiro. Eu jamais imaginei, quando eu tinha 15, 16 anos, na cidadezinha lá, que um dia Campinas ia me ouvir. Então, eu me sinto satisfeito, recebo as homenagens que Aguaí merece, que todo mundo sabe, e vou começar a falar logo. Não só Campinas, Justino, todo o país, como o principal doutrinador da nossa área. Uma salva de palmas, por favor. Não exagera, não exagera. Vamos lá. Vamos começar a falar, porque, na realidade, o tempo... não podemos perder tempo. Vamos lá. O que eu pretendo dizer aqui é o seguinte. Eu já fiz essa palestra 1 ou 2 vezes, eu já escrevi um artigo, que até agora não foi publicado. Não foi publicado porque o livro não foi publicado, mas tem um artigo, um livro em homenagem ao professor, que eu não me lembro o nome dele, que é... Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas esse artigo está para ser publicado lá e o livro não sai, mas essa matéria me parece extremamente interessante. O que eu quero dizer é bem direto. O que eu quero dizer é o seguinte, que o fisco não pode requerer a falência por débito do contribuinte. É isso que eu quero dizer. E eu parto aqui, então, do exame do artigo 57. A minha tentativa aqui é exatamente isso, é tentar demonstrar que ao fisco não cabe o pedido de falência. E começo, então, examinando pelo artigo 57, que todo mundo conhece, que eu nem precisaria ler, mas, ainda assim, vamos lá, vai. Artigo 57. Vejam se há alguma autorização aqui para que decrete falência. Artigo 57. Após a juntada usada do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores pelo prazo previsto na sua objeção, vírgula, o devedor apresentará certidões negativas de débito tributário nos termos do artigo 51. Ou seja, aqui está dizendo que o devedor deve apresentar certidão negativa. Muito bem. O artigo 121 diz, o artigo 121 do Código Penal diz matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Ou seja, se você não cumprir o que a lei determina, há uma pena para isso. Aqui não há nada. Aqui está dizendo que o devedor apresentará certidões negativas. Eu brincava que, até cinicamente, o juiz poderia dizer: conceda o prazo de 24 horas para apresentar a certidão negativa. Certifica que não apresentou a certidão negativa e aí ele vai e concede a recuperação. Porque a lei não diz que é para decretar falência, que é para fechar, que é para isso, que é para aquilo, não. Simplesmente diz que apresentará. Não apresentou, eu não sei o que a lei manda, então vamos para adiante. O artigo, depois nós vamos ver, mas o enunciado 56 da primeira jornada, está tudo lá projetado, está lá, isso, que não eu estou vendo aqui. O enunciado 56 da primeira jornada de direito comercial diz: a fazenda, lá só está o nome aqui,
O enunciado é o seguinte: a Fazenda Pública não possui legitimidade ou interesse de agir para requerer a falência do devedor inadimplente. Esse é o enunciado 56 da primeira jornada de direito. O que eu estou querendo mostrar é exatamente isso. Os impedimentos para que se possa decretar a falência a partir de débito fiscal. Tá? A Lei 11.101 de 2005, que foi alterada pela Lei 14.112 de 2020, essa alteração da Lei 14.112 de 2020, o que ela pretendia era resolver os problemas da lei. Foi para isso exatamente. Aliás, eu até acho que chegou antes da hora, deveria esperar mais uns 5 ou 10 anos, nem sei se eu teria tempo de ver uma renovação daqui a 5 ou 10 anos, mas eu acho que o tempo foi muito pequeno, 15 anos, agora é que as matérias estavam chegando ao STJ, e deveriam esperar pelo menos mais uns 5 ou 10 anos. Mas tá bom, mudaram, tudo bem. E, claro, mudaram. A Lei 14.112 trouxe reformas para resolver os problemas. E um problema que existia desde o primeiro dia em que a lei foi publicada, aliás, até antes dela ser publicada, era o artigo 57. Peguem os livros que foram escritos logo no início. O meu livro saiu... Aliás, teve uma corrida lá em São Paulo, em primeiro lugar saiu o livro isso em 2005. Se eu tivesse tempo, eu contava toda essa história, essa fofoca, mas não dá tempo. O primeiro livro que saiu foi do Fábio Lhoa. O meu saiu 10 dias depois. Estava uma corrida entre a RT e a Saraiva. Sim, mas eu começo a contar essas histórias, esqueço o que eu estou falando. Pois bem, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, o que eu queria dizer mesmo? O que eu queria dizer? Sim, o artigo 57 era o grande problema, desde o primeiro dia. E, no entanto, a Lei 14.112 passou ao largo do artigo 57, como se não houvesse problema nenhum. Por quê? Porque não sabe o que fazer. Não estou culpando o legislador, não. O legislador não sabe o que fazer porque não dá para continuar com créditos fora da recuperação, com credor tipo alienação fiduciária, tipo fisco, fora da recuperação judicial. Acaba dando esse tipo de problema. E o próprio legislador, sabendo do problema do artigo 57, não mexeu no artigo 57, deixou do jeito que estava, como a dizer, bom, vamos ver o que vocês conseguem fazer. Tá? E aí eu sigo, então, adiante, para lembrar para vocês que esse recuperação judicial, extrajudicial e falência, é o livro do Luiz Felipe Salomão e do Paulo Penalva Santos, na 6ª edição, Forense, página 352, 353. Quem tiver curiosidade, leia isso, porque realmente ele tem uma parte muito boa em que ele fala sobre a impossibilidade do pedido de falência por parte do fisco. E vejam que um dos autores é o Luiz Felipe Salomão, é ministro do STJ, que parece que entende isso. E agora, a gente entra nos recursos especiais. Esse recurso especial, mais por isso é que eu fiz essa projeção, porque eu estou falando em número de recurso especial, livro, etc., e quem tiver interesse, então, pode anotar lá para verificar depois. Esse recurso especial, 287.824, do Francisco Falcão, e também os outros, que é o recurso de mandado de segurança do Gurgel de Faria e o outro do ministro Marco Aurélio, todos eles constroem um pensamento para dizer que a Fazenda, isso me parece tranquilo em matéria de doutrina, o fisco não pode valer-se de outro... Eu não vou ler o que ele escreveu, porque para ler o que ele escreveu eu teria que ir lá, etc., não sei o quê. Então, quem tiver interesse, leia depois, na indicação. O fisco não pode ter outras formas de cobrança, a não ser aquelas formas de cobrança especificamente previstas em lei. Isso já houve discussão aos montes. O que o fisco fazia? Ele ia lá e, sei lá, bom, em último caso, fechava a empresa. Não podia fechar a empresa. Ele tem uma lei, que nós descobrimos, que a gente tinha esquecido qual era a Lei 6.830, de 1980, que diz, olha, fisco, se você tiver alguma coisa para cobrar, cobre de acordo com a Lei 6.830. E houve toda essa criação jurisprudencial, além de jurisprudencial, também doutrinária, no sentido de dizer que qualquer outro ato que o fisco faça para tentar cobrar o seu imposto é um abuso de direito
é abuso de direito, caracteriza abuso de direito. E ele não pode se valer de nenhum tipo de sanção e nenhum tipo de sanção política. Tudo isso eu não sou tributarista, mas eu tive que estudar isso para examinar o artigo 57. Tudo isso é, vamos dizer, pacificado no entendimento doutrinário e jurisprudencial. Portanto, se ele não pode fazer isso, evidentemente, ele não pode requerer a falência. E o que eu estou achando curioso é que alguns tribunais, e aí não vai crítica nenhuma, o tribunal tem que decidir. Eu fui juiz durante 30 anos, tem hora que você tem que decidir. Não adianta, bom, a lei não é suficiente, tudo bem. O sibi non liquid, que existia no direito romano, não existe mais para o juiz atual. Portanto, ele é obrigado a julgar, e é o que o tribunal faz. Mas eu estou achando curioso que os tribunais estão entendendo, e entre eles o glorioso Tribunal de São Paulo, do qual eu tenho a absoluta honra de ter participado durante 30 anos, que está entendendo que, eventualmente, pode ser decretada a falência por não apresentação por não cumprimento do artigo 57. Me parece que isso realmente não seria a melhor forma de aplicação. Eu, novamente, lembro do RESP, do RMS e do recurso especial. Aí a gente vai, e para isso é que eu trouxe a lei, a gente vai no inciso 5º e 6º do artigo 73. A falência, com uma certa liberdade, a falência é a morte da sociedade empresária. Na realidade, não é morte, porque, apesar da lei dizer que vai baixar na junta comercial, etc., mesmo com a alteração da nova lei, eu digo que o falido, na realidade, ele se transforma num morto-vivo, porque depois que termina pode restabelecer a empresa, isso aí me parece tranquilo. Quem tiver curiosidade com relação a isso, compra meu livro, que eu escrevo isso lá direitinho, bonitinho, tá? Porque realmente, e eu respeito, evidentemente, a opinião contrária. Quer dizer, uma série muito grande de autores diz que não, que realmente a empresa, agora, com a Lei 14.112, desaparece. Eu continuo dizendo que não desaparece. Mas o que eu ia dizer para vocês era o seguinte, que a falência, você pode, vamos dizer, com uma certa liberdade, comparar à morte. E, portanto, e isso é tranquilo, na jurisprudência e na doutrina, que você só pode decretar a falência se houver previsão específica. Você não pode, analogicamente, decretar a falência, como você não pode, analogicamente, mandar alguém para a prisão. Então, como você não pode condenar alguém à prisão analogicamente. Então, não há analogia possível para decreto de falência. Ou a lei prevê, ou a lei não prevê. E, então, tentando discutir isso também, o que o inciso 5º diz? Artigo 73, inciso 5º, decretará a falência. Por descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68 dessa lei, ou transação prevista no artigo 10c. Supondo que isto fosse aplicado, e supondo que eu fosse advogado de alguém, eu ia dizer para ele o seguinte, olha, é melhor você não pedir parcelamento, porque a lei está dizendo aqui que se você descumprir o parcelamento, pode decretar falência. Se você não descumpriu, se você não pediu o parcelamento, você não tem como descumprir o parcelamento. Então, é só não pedir parcelamento que não há risco de falência. Pode ser uma construção forçada? Pode ser, mas desde o princípio eu disse qual o ponto de vista que eu estou defendendo. Tá? E o inciso 6º diz o quê? Quando identificado, artigo 73, inciso 6º, será decretada a falência, quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa. Ora, o inciso 18 do artigo 50, que veio com esta lei, com essa alteração, o inciso 18 do artigo 50 prevê exatamente o esvaziamento. Eu não vou agora pegar o inciso 18, mas quem tiver curiosidade depois veja, que ele diz o seguinte, se a lei falasse, o que o inciso 18 diz? Diz o seguinte, olha, você recuperando, você quer vender todos os seus bens, não há problema nenhum. Diz que a sua empresa toda, o seu patrimônio todo, enfim, a sua empresa, os bens da sua empresa, são UPI. Você pode vender toda a sua empresa na recuperação judicial. Só que isso é uma liquidação, inciso 18 do artigo 50. Você pode vender e o pagamento será feito de acordo com o artigo 73, como se fosse falência. Então, o fato do inciso 6º do artigo 73
trazer a previsão de que o esvaziamento pode levar à falência, não é verdade. O inciso 18 do artigo 50 prevê o esvaziamento, entre outros. Esse é o que mais diretamente prevê. Eu não estou procurando o artigo lá, porque vocês sabem que o tempo é escasso, e eu fico angustiado em matéria de tempo. Aliás, já atrasaram 1 minuto aí no começo, eu ainda fiquei contando a história de Aguaí, a gente ficou perdendo tempo aí, então eu fico angustiado por isso, é por isso que eu estou falando rápido. Tá? Então, o que a Fazenda pode fazer? A Fazenda tem uma execução especial, que é a Lei 6.830 de 1980. Aí vai dizer, bom, mas e se for bem essencial? Se for bem essencial, a execução não caminha. Aí a Fazenda diz, bom, mas então eu não posso pedir falência, mas também, se for bem essencial, eu não posso cobrar. Sim. O que você pode fazer, Fazenda? Nós sabemos, eu não consigo falar sem falar isso. Nós sabemos que quem faz lei nesse país é primeiro a FEBRABAN e depois o fisco, não é? Se a FEBRABAN disser não passa, a lei não passa. Depois eles vão ver o fisco. Se o fisco disser não passa, não passa. A gente sabe disso. Não precisa ser deputado, senador, nada disso. O que o fisco tem que fazer é o seguinte, é se convencer de que não há possibilidade, me parece, eu falo com toda essa... Claro que eu respeito toda a opinião contrária, eu posso estar dizendo um monte de besteira, mas quando eu falo, eu tenho que falar com convicção, tá? Por isso é que eu falo dessa forma. Se o fisco tem que se convencer, e o sistema financeiro também, com relação à alienação fiduciária, tem que se convencer que não há possibilidade de você fazer uma recuperação correta se você não colocar dentro da recuperação os credores. E, principalmente, se você não colocar no interior da recuperação os 2 principais credores, que são o fisco e o sistema financeiro. Então, o fisco fica, bom, e agora o que eu faço? Agora você vai lá e fala para os deputados que eles podem colocar você lá dentro da recuperação e ver se você convence a FEBRABAN também, porque a FEBRABAN é outro departamento, mas eu estou falando só do artigo 57, não estou falando do 49, parágrafo 3º. E, finalmente, eu acho curioso isso, eu dizia muito para os meus alunos que, aqui é só, como eu tenho 5 minutos, eu tenho 5 minutos ainda, eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte, aliás, numa das notas do autor do meu livro, eu digo que a lei é para o estudioso como a mulher amada é para o apaixonado. Você não se cansa de contemplá-la e, a todo momento, você encontra encantos que você não via antes. E isso é curioso. E eu provei agora que eu estou lendo essa lei desde 2020 e eu encontrei um artiguinho lá que eu achei que é uma beleza, e aí me apaixonei mais ainda pela lei. Não é? Veja o que é o parágrafo 6º do artigo... Desculpe, o parágrafo 7º-B do artigo 6º. O que diz o parágrafo 7º-B do artigo 6º? Agora eu preciso ler. Diz, o disposto no inciso 1, 2 e 3 desse artigo, ou seja, a suspensão, eu vou ler do jeito que interessa, vai. A suspensão das execuções não se aplica às execuções fiscais. Todo mundo sabe disso, não há problema nenhum. Então, a suspensão, está lá escrito, 7º-B, artigo 6º. A suspensão não se aplica às execuções fiscais. Vamos lá. Admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. E agora, até o encerramento da recuperação judicial. Ou seja, se o parágrafo 7º-B do artigo 6º está prevendo o andamento de uma eu quero ler exatamente, de um ato de constrição sobre bens de capital até o encerramento da recuperação judicial, ou seja, se a própria lei está prevendo o andamento de uma execução fiscal até o encerramento da recuperação, e este encerramento pode se dar 2 anos depois, a gente sabe, da concessão da recuperação, então ele está admitindo que pode ser concedida a recuperação judicial mesmo com um andamento de execução fiscal. É a única forma que você tem de aplicar o artigo 7º-B do parágrafo 6º. E eu achei que eu tinha feito uma enorme descoberta, porque eu fiquei examinando tudo isso aí,
E depois eu fui falar com um colega, ele falou, eu já tinha pensado, eu acho que ele tinha assim, ele realmente, não é daquele troço do engenheiro de obra feita, não. Ele falou, eu já tinha pensado nisso, ainda bem que você lembrou e tal. Mas são certas coisas que quando você procura na lei, e você tem, e eu digo aqui que eu tenho, vamos dizer, eu tenho a visão distorcida no sentido de não permitir que não se dê a recuperação judicial por conta do fisco. Por outro lado, e isso nós estávamos falando também, eu até não quero nem entrar no seu campo, mas, por outro lado, é aquele problema. E o fisco, como é que fica? Eu acho que a única solução para o fisco será realmente uma mudança de pressão sobre o Congresso, de tal forma que ele encontre uma forma de estar no interior da recuperação, sem dúvida nenhuma, numa posição de extrema vantagem em relação aos demais credores. O fisco tem que ser pago, claro, se não pagar, está certo que é mal distribuído esse fisco, a gente sabe disso, mas sem fisco nenhum país funciona, não é? Então, a única forma que me parece passível de se pensar é fazer dessa forma. Então, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, era isso que eu queria falar para vocês. Eu falei bastante rapidamente, o tempo é de 20 minutos, e agora eu digo, sempre que eu termino a aula, mas isso é aula, né? Isso aqui não é aula, é bate-papo. Quando eu sempre digo, eu falo, se eu não chateei vocês mais do que o necessário, eu me dou por satisfeito. Eu sei que eu não chateei mais do que o necessário, porque o tempo que me deram para chatear vocês foi 20 minutos. E eu estou com 19 minutos, então vocês estão levando 1 minuto de vantagem ainda, tá? Muito obrigado, era isso aí. Gostaria de te dar várias horas para falar aqui, viu, Justino? Porque, de fato, esse dispositivo trazido foi bem interessante para a nossa reflexão, porque se admite a execução, né, admite também que não haverá certidão. Faz sentido, né? Acho que esse o raciocínio ficou muito claro a todos e muito interessante. Inclusive, eu vejo o Dr. Cássio Cavalli também na plateia aqui. Ele tem um artigo muito interessante falando Tem que falar, Cássio, sobre o crédito trabalhista preferir o fisco. Então, também não daria oportunidade para o fisco receber na frente do crédito trabalhista, certo? O Cássio é o nosso professor preferido, não é, Cássio? Certamente. Bom, enfim, mas sem maiores delongas, até porque o Justino terminou com 19 minutos, não sou eu que vou tomar o tempo dos demais aqui, eu passo a palavra para a doutora Lívia, para a sua explanação. Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje em Campinas. Não sou de nenhuma cidade próxima, mas tenho um carinho muito grande por essa cidade também. Gostaria de agradecer ao AB, na pessoa da doutora Luciana Freitas. Gostaria também de agradecer ao doutor Wagner Armani, ao doutor Antônio José Liatarola. E também gostaria de agradecer ao convite do meu querido amigo Fernando Pompeu, e eu fiquei em dúvida. Quando ele me convidou e eu vi a formação do painel, eu fiquei pensando, ou o Fernando gosta muito de mim, né? Muito mesmo, porque me colocou ao lado do professor Manuel Justino e da doutora Renata, 2 professores, né? Por quem eu tenho muita admiração e muito respeito, ou então ele fez uma pegadinha muito grande, porque a dificuldade em falar depois do professor Manuel Justino e antes da doutora Renata. Então, também não vou tomar muito tempo de vocês, eu vou trazer algumas questões no sentido prático. Na verdade, tiro o meu chapéu de administradora judicial e coloco aqui o meu chapéu de advogada e de acadêmica, então eu me sinto até um pouco mais livre para poder tratar dessa questão. Vou falar um pouco das aflições da empresa em relação à exigência da CND, sobretudo com essa divergência de entendimento do Tribunal de São Paulo com o STJ. Né? Essa questão divergente do Tribunal de São Paulo, entender pela exigibilidade da CND para a concessão da recuperação, e, por outro lado, o STJ entender em que, em alguns casos, ela não é um requisito predominante para a concessão da recuperação, tem trazido um pouco de aflição, acredito, às recuperandas. E também elenquei aqui alguns pontos importantes em relação a isso.
claro, também pelo lado prático, das dificuldades da concessão, né, da aderência do programa de parcelamento na esfera estadual, né, junto à Procuradoria Estadual. Me parece, fiz uma pesquisa, conversei com alguns advogados de recuperanda, e me parece que na esfera federal isso tem sido muito mais fácil. Em 90 dias o problema tem sido resolvido, ou com o refis específico, a recuperanda consegue sim parcelar o seu crédito, né? Não sei se em todos os casos, mas eu imagino que em uma grande maioria isso tem evoluído bem, até pela participação da Procuradoria nas discussões da 14.112. Mas sei também que na Procuradoria Estadual isso ainda é um problema, o que causa um prejuízo muito grande, não só à recuperanda, mas também a todos os credores, porque a recuperanda segue se preparando, né, e durante o processo de recuperação também ela segue fazendo contas e previsões de fluxo de caixa, provisionamento de recursos, para poder contrabalancear e equilibrar as suas contas presentes com as dívidas passadas, né, para arcar com o pagamento dos seus credores. E quando uma questão como essa interrompe, por meio dos recursos da Procuradoria, que têm sido muito comuns ao Tribunal de Justiça, quando um recurso interrompe todo esse processamento da recuperação judicial com a sua concessão, isso se torna muito complicado, porque a recuperanda acaba ficando num limbo, né? Muitas vezes o stay period já foi prorrogado e, portanto, ele não tem um novo stay, o que fragiliza muito a posição da recuperanda. Os próprios credores têm uma insegurança em relação a quando começarão a receber os seus créditos, já que muitos planos prevêem o início da contagem de prazo para os pagamentos da homologação. Então, isso também é um problema. Além disso, enfim, né, além disso, né, que já é um grande problema, muito se discute também em relação aos créditos que ainda estão sendo contestados pela própria recuperanda, né? Nós não temos só uma dívida constituída, nós temos créditos que ainda pendem de discussão e análise, o que impossibilita a concessão da CND. Então, por exemplo, se a recuperanda está discutindo uma multa ou um lançamento equivocado e, portanto, ela não terá direito à concessão da CND, também, de acordo com o entendimento do Tribunal de São Paulo, ela não pode ter ação judicial. E aí, todos esses problemas que eu já expus para vocês. Então, hoje, a gente tem um estudo muito mais aprofundado, e aí acho que também por isso, do cuidado do Tribunal de São Paulo em observar o artigo 57 com tanto rigor. Mas, por outro lado, a gente tem uma lei que visa a celeridade, pensando no benefício de todos, tanto da recuperanda e da sua função social, né, que é o que o acórdão chama muita atenção, os acórdãos proferidos pelo STJ acabam ressaltando. E, enfim, os acórdãos acompanham esse raciocínio da celeridade para que a recuperanda possa se recuperar, possa se soerguer rapidamente, pagar os seus credores e voltar à sua vida normal. E o tribunal tem um pouco de cuidado, como o professor Manuel falou. O fisco, ele não podemos ainda continuar com aquela ideia do calote coletivo no fisco. Mas, na verdade, quando a empresa deixa de pagar os tributos, ela não pode, como exposto aqui em alguns acórdãos, ela não pode ser vista como uma empresa que busca uma concorrência desleal no mercado. É verdade que ela tem vantagens sobre os seus concorrentes, mas ela também tem prejuízos muito grandes quando no não pagamento do tributo. E também não é só o pagamento do tributo que ela deixa de honrar quando ela pede a recuperação judicial. Então, eu acho que essa questão, esse argumento da concorrência desleal para a exigência da CND e também como um meio coercitivo de pagamento da dívida, ele pode ser observado por um outro ângulo. E aí gostaria de deixar uma questão aqui para vocês. Eu não tenho a resposta, mas eu achei muito interessante. Eu tive uma discussão com algumas pessoas, alguns amigos muito queridos, advogados de recuperanda, com o professor Manuel Justino também. E eu gostaria de deixar uma questão final aqui para vocês, que é, quando eventualmente um agravo do tribunal impede a continuidade da recuperação judicial, a recuperanda ela poderia converter essa recuperação judicial em uma recuperação extrajudicial, aproveitando o quórum
já da aprovação do plano, e, claro, né, se adequando a todos os requisitos da recuperação extrajudicial, mas seria talvez uma alternativa para que os próprios credores, e aí, claro, convocando a AGC, para que os próprios credores pudessem optar por começar a receber rapidamente os seus créditos. Então, essas são as minhas considerações, agradeço mais uma vez e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Lívia. Brilhante exposição, não foi de maldade, não. Te trouxe para falar porque, de fato, está à altura dos demais componentes da mesa, com certeza. E sem maiores delongas, a gente viaja até Brasília, já sinalizando que eu ouvi muito por que a doutora Renata não veio, etc. Então, não é culpa minha, né? E não é culpa sua também. A doutora Renata está em Brasília, fazendo seus trabalhos, não pôde vir, mas está conosco online e, com certeza, vai nos abrilhantar com a sua exposição. Então, já passo a palavra para a doutora para que possa fazer a sua exposição. Obrigada, Fernando. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da OAB Campinas, né, na pessoa do Dr. Fernando, para participar, que gentilmente me convidou. Infelizmente, como ele disse, né, eu não estou presencialmente aqui com vocês, porque às quartas-feiras, para mim, fica complicado estar aí, mas, felizmente, temos aí ferramentas online que nos permitem trocar ideias e refletir sobre o direito das empresas em crise. E poder refletir, como a Lívia disse, eu vou usar as palavras da Lívia, com o Dr. Manuel Justino, que é o nosso mestre aí, o nosso grande professor, é realmente uma grande oportunidade, né, Lívia? Eu gostaria muito de estar aí, Dr. Manuel, que foi homenageado na semana passada, eu infelizmente não pude participar da homenagem, então faço aqui a minha homenagem ainda que tardia, né, para externar toda a admiração que eu tenho pelo Dr. Manuel Justino, que foi meu professor na Escola Paulista da Magistratura, quando eu ingressei na carreira, e ele lembra, ele sabe que eu falei isso quando ele falou do livro dele, eu abracei o livro dele e fui para o interior, lá peguei o meu carro e fui para o interior trabalhar, eu falei, se aparecer alguma falência, uma recuperação judicial, é aqui que eu vou me socorrer, e fui com o livro dele, com as anotações que eu tinha feito das aulas dele, então sempre é uma honra, né, participar de um painel com o Dr. Manuel Justino, e também por todos os ensinamentos dele, e eu acho que, sobretudo, pelo carinho com que ele nos trata, né, o Dr. Manuel Justino, ele não faz diferença entre quem é muito conhecido, ou muito, enfim, pessoas muito famosas aí na área, ou que não são, ou que estão começando, ele trata todo mundo com o mesmo carinho, com a mesma simplicidade, isso nos dá conforto para poder debater com ele, viu, Lívia? Sem ficarmos nervosos. Então, vamos lá. E também cumprimento a Lívia, que é uma advogada muito competente, pela apresentação dela e pela fala, né, muito consistente e muito assertiva, trazendo aí os pontos importantes também sobre a matéria. Bom, a minha fala, ela vai ser breve, obviamente, e o ponto que eu queria abordar aqui pode ser eu vou expressá-lo em uma pergunta fundamental, e esse vai ser o enfoque que eu vou dar para o tema da CND. A jurisprudência vem mudando a posição quanto à exigência da CND para a concessão da recuperação judicial. Estou falando do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por quê? O que mudou, ou mudou alguma coisa que justifique a alteração da jurisprudência? É disso que eu vou falar e é esse o meu objetivo aqui. Bom, a justificativa que nós sempre tivemos para descumprir o artigo 57 da Lei de Falência e Recuperação Judicial e o artigo 191-A do Código Tributário Nacional, desde o início da vigência da lei, era conhecida de todos nós. Eu trabalhei como auxiliar na primeira vara de falência em 2008, eu acho, 2009, e era pacífica a jurisprudência desde aquela época, e a justificativa era muito clara. Não haveria como conceder uma recuperação judicial no Brasil se eu fosse exigir CND. Por quê? Porque nenhuma empresa em recuperação judicial estava quites com o fisco. Essa sempre foi
a nossa fala, e eu digo nossa, porque em primeiro grau aplicávamos isso, em segundo grau também dispensava a apresentação das certidões, e todas as vezes que tocávamos nesse assunto, sempre dizíamos, bom, precisa ter lei do parcelamento, precisamos ter parcelamento do crédito tributário, precisamos, levando em conta a crise das empresas. Pois bem, depois disso, né, veio a Lei 13.043, em 2014, uma lei que previa o parcelamento do débito tributário, lembrando que nós já tínhamos a Lei 10.522, de 2002, né, que trazia ainda que de forma genérica também falava de parcelamento. E como a jurisprudência se comportou? A jurisprudência continuou, e quando eu estou usando a palavra aqui descumprindo, é com todo o respeito aqui no cenário acadêmico, obviamente, depois eu já vou explicar porque eu estou usando descumprindo, viu? E a jurisprudência continuou descumprindo o artigo 57, acrescentando, é preciso dizer, os fundamentos anteriores, né, esse de que não haveria como conceder uma recuperação, e também acrescentando a deficiência do conteúdo das normas relacionadas ao parcelamento, com alegações de inconstitucionalidades e de condições de parcelamento que em nada auxiliavam as empresas em crise. Então, vejam que eu estou agora em 2014. A partir de 2014, continuamos descumprindo o artigo 57 e acrescentamos a justificativa, apesar da lei 13.043 e da Lei 10.522. Pois bem, depois disso, e aqui parece que eu estou contando uma história de terror, parece que eu estou na montanha-russa do terror aqui. Depois disso, veio a Lei 13.988, de 2020. 2020, no entanto, promulgada em abril, lembrando que a 14.112 é de dezembro de 2020, tá? Então, é uma lei anterior à nossa reforma. Cujo artigo 11, parágrafo 5º, dizia, né, tratava lá do parcelamento e dizia, inclui-se como créditos irrecuperáveis de difícil recuperação para os fins do disposto no inciso 1, aqueles devidos por empresa em processo de recuperação judicial, liquidação, falência. E esta lei estabelece, né, a 13.988, os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações e os devedores ou as partes realizem transação resolutiva de litígio relativa à cobrança de crédito da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária. Essa é a 13.988 de 2020, repito, anterior à reforma. A princípio, também não foi suficiente para alterar de forma consistente a posição jurisprudencial. Pois bem, água mole em pedra dura, né? Já diz o ditado. Chegamos, então, na reforma da Lei 11.101, né, que o professor Manuel Justino referiu no início da fala dele. Com a reforma da Lei 11.101 pela 14.112, ou antes da reforma, né, antes da promulgação da 14.112, houve um intenso debate legislativo. E todos que estão aqui, eu vi que, estou vendo pelo vídeo aqui, mas o Fernando acompanhou, a Lívia, o professor Manuel Justino, e tenho certeza que vários dos ouvintes aí que estão na plateia. Houve um intenso debate legislativo. Aliás, até juízes participaram desse debate legislativo, o que é coisa rara. Afinal, juiz não costuma se meter com política legislativa. Mas para entender o tamanho da repercussão de uma reforma de uma lei de insolvência, vocês lembram do Ministério da Economia, do Ministro da Economia, estava todo mundo, e aí o professor Manuel Justino, obviamente que a FEBRABAN também estava preocupadíssima, e obviamente, e aí que eu vou falar depois do fisco também, estava todo mundo atento ao que estava acontecendo nesses projetos de lei e nesse debate legislativo. E o resultado desse debate legislativo foram as alterações trazidas pela Lei 14.112, que encampou, é preciso dizer, encampou muito da jurisprudência pacificada em matéria de direito das empresas em crise. Não tenho tempo aqui para mencionar, mas poderia citar uns tantos artigos, né, que aderiram à posição pacífica, ou quase pacífica, enfim, ou majoritária da jurisprudência em diversas matérias. Porém, o artigo 57 permaneceu intocado. Por quê? Essa é a pergunta. Apesar da jurisprudência consolidada,
o artigo 57 não foi alterado. Se tivéssemos a tarde toda para conversar aqui, talvez eu pudesse contar, ou nós pudéssemos, porque vocês participaram, talvez participaram até em alguns momentos muito mais do que eu, contar como nasceu o projeto de lei que culminou na 14.112. Eu lembro, professor Manuel Justino, eu acho que o senhor estava no dia do IBR, do Instituto Brasileiro de Recuperação Judicial, lá na São Francisco, que nós conversamos com o procurador da Fazenda Nacional, em que ele apresentou a primeira redação do projeto de alteração da lei, e nós saímos todos de lá com insônia, eu nem dormi aquela noite, porque eu falei, meu Deus, se isso aqui passar, acabou, não existe mais direito das empresas em crise, eu vou ter que arrumar outra área para estudar, porque essa aqui não vai dar, né? E quem estava lá lembra desse episódio. Eu não sei quais eram os projetos, mas um deles se inicia pela PFM, né? E, então, isso também é importante de referir. Quais os interesses que estavam aí envolvidos e que estão envolvidos e que culminaram na promulgação da reforma da Lei 11.101? Se tivéssemos a tarde toda, como eu disse, seria até interessante, né, e pitoresco, né, falar sobre o processo legislativo. Eu lembro sempre lá das salsichas e do Bismarck falando que os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como são feitas as salsichas e as leis, e não é disso que nós vamos falar, até porque as leis estão promulgadas e nós temos que trabalhar com elas, né? Juízes devem cumprir a lei, obviamente, fazendo as interpretações adequadas. Pois bem, mas a síntese é a seguinte: a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela participou intensamente, sobretudo no início, que eu saiba, durante, aí não sei até em que medida, mas no momento inicial, com certeza, exatamente porque a recuperação do crédito tributário interessa ao Estado, né? Não parece ser um acaso que as alterações da Lei 10.522, lá de 2002, essa lei de 2002, foram exatamente incluídos pela Lei 14.112 de 2020, ou seja, a lei que reforma a nossa Lei 11.101. Tá? Nas aulas de graduação, eu sempre digo, professor Manuel Justino, que os alunos pararam de falar quando eles dizem que aquela mania de falar do espírito da lei. Eu falei, gente, lei não é entidade espiritual, lei não tem espírito, não, né? E às vezes tem um espírito, né, que não é exatamente, não vou falar aqui. Só que aqui, né, pessoal, aqui eu acho que eu não preciso de muito exercício hermenêutico para afirmar que o legislador colocou, os alunos que não escutem, todo o seu espírito, né, ao ser muito claro quanto à opção legislativa de incentivar a recuperação do crédito tributário, ou exigir que as empresas em crise tratem do seu passivo tributário. Tá? Não estou dizendo que concordo ou discordo disso, estou fazendo apenas uma afirmação a partir do histórico que eu apresentei aqui a vocês. Em síntese, né, fica claro, nessa segunda etapa aqui da minha fala, que o sistema do direito das empresas em crise brasileiro está preocupado com o tratamento do crédito tributário. Afinal, repito, o processo legislativo contou aí com a participação, né, de grandes expoentes da área e que não alteraram o artigo 57. E cá entre nós, né, e aí eu acho que essa é uma fala que, isso aqui é um ambiente acadêmico, obviamente, aí podemos conversar livremente, como o professor Manuel Justino disse. Agora, cá entre nós, realmente, né, nunca fez nenhum sentido franquear medidas de recuperação de empresa e colocar o passivo tributário debaixo do tapete. Porque cá entre nós, era isso que nós fazíamos. E é isso que a gente faz de alguma forma. E isso talvez não seja algo positivo e saudável para que o Instituto da Recuperação Judicial seja considerado sério, seja um sistema que possa ser respeitado pelo mercado. E quando eu falo respeitado pelo mercado, eu estou falando olhando para a câmera e olhando para mim aqui, espelho, né? Segurança jurídica, o juiz tem essa obrigação de gerar segurança jurídica, eu falo isso sempre, mas para eu me lembrar disso também, porque qualquer decisão, a Lívia trouxe na fala dela uma situação de insegurança, a gente não sabe se haverá concessão ou determinação da apresentação das certidões, né, Lívia?
Isso é insegurança jurídica. E quem está causando essa insegurança? Não é o legislador, é o judiciário, né? Com bons fundamentos? Pode ser, mas esse é um ponto que eu acho que é importante referir. O que nos resta, então? E aí eu já vou me encaminhando aqui para a fase final aqui da minha fala, né? Mas o que nos resta, então? Né? Eu penso que reconhecer que a regra do artigo 57 é clara e que é algo que não há dúvida, depois da reforma de todo esse processo, me parece que é uma opção legislativa, e se quiserem colocar o espírito do legislador aqui, até eu estou colocando o espírito do legislador, né? Qualquer, no plano holístico, né? Como se fala, sob qualquer ângulo, a lei é clara, como diria lá o Arnaldo César Coelho, que falava, a regra é clara. É clara, e os óbices que nós tínhamos, e ainda temos, né, para a sua aplicação, parecem, em alguma medida, terem sido superados. Eu ouvi com muita atenção o que a Lívia disse, e ouvi com muita atenção o que o professor Manuel Justino disse também. Obviamente que são argumentos muito consistentes, né? E que trazem aí uma série de questões e de problemas, inclusive quanto à convolução, como o professor Manuel disse. E é claro, né, que apesar das alterações, e vejam, a 10.522 de 2002, ela traz os artigos 10A, 10B e 10C, que foram incluídos pela 14.112. Nós não vamos ter tempo para entrar e para falar desses artigos, mas eles trouxeram aqui uma forma de parcelamento, né, do crédito do passivo das empresas em crise, e que aí realmente nós podemos criticar se isso funciona, se não funciona, se vai funcionar para a empresa em crise. Repetiram uma parte que fala da comprovação de que desistiu expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto, para que possa postular essa transação, né, ou da ação judicial, cumulativamente, e renunciou às alegações de direito sobre as quais se fundam a ação judicial e o recurso administrativo. Essa parte, há uma alegação de inconstitucionalidade, toda vez que a gente fala do parcelamento do crédito tributário, se fala que isso aqui seria inconstitucional, porque obrigaria a recuperanda a desistir de ações e de questionamentos administrativos. De todo modo, eu acho que nós precisamos separar as coisas. Uma questão é uma política legislativa voltada a incentivar o tratamento do crédito tributário. E, ao lado disso, né, o fisco fazer a sua parte, né, e eu sei que nem sempre faz, mas fazer a sua parte em relação a essas formas de parcelamento. Agora, em relação à inconstitucionalidade propriamente, temos medidas também, né, para tratar disso, dessa parte específica. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu vi, tem uma reclamação, a 43.169, que houve uma liminar do ministro Fux. Lá se discutia a constitucionalidade do artigo 57. E o ministro Fux consegue uma liminar dizendo que deve-se exigir a CND, isso foi em dezembro de 2020, antes da entrada em vigor da 14.112. Ele defere a liminar e, na sequência, o ministro Toffoli nega seguimento, porque não vê argumentos ali para prosseguir com essa reclamação, né? E há também a questão do 38, parágrafo único da Lei 6.830, que não é a mesma coisa, obviamente, que essa exigência de desistir das ações e do processo administrativo, mas lá já falava que para entrar com as ações tinha que desistir das impugnações administrativas. Não é uma analogia, é forçada a comparação, mas é um ponto de partida para a interpretação. Em relação ao 38, parágrafo único da 6.830, o STF disse na ADI 173 de 2009, disse que era constitucional o 38, parágrafo único. Obviamente que lá é menos do que as leis de parcelamento aqui dizem. De todo modo, também há o recurso extraordinário 233.582 de 2020 que trata disso, mas que é, como eu disse, um ponto de partida para essas discussões. Nós, do Poder Judiciário, eu acho, e aí é a minha posição, mas eu acho que é importante a reflexão passar por isso, nós temos uma obrigação
institucional implícita, né, e de grande potencial transformador. Aliás, eu acho que esse é o nosso grande poder, se tem algum poder, que alguns acham um outro poder, mas o poder positivo e efetivo que um juiz tem é esse aqui na minha visão, e é o que eu vou falar a vocês, que é o dever de incentivar e de fomentar, ou, né, de dar empurrões institucionais para, de alguma forma, tentar transformar o que é possível transformar, né? Ou, se quiserem ter mais técnico, né, a teoria do incentivo, né, como se fala em economia comportamental. Então, com base nisso que eu acabei de falar, eu digo a vocês, né, o que queremos, né? Queremos um sistema de superação do estado de crise das empresas, eficiente, célere e respeitado pelo mercado. O que nós estamos fazendo? Com a 14.112, o artigo 51.3, eu já estou nos meus últimos minutos aqui, mas um minuto só. O 51, inciso 10, ele exige para requerer a recuperação um relatório detalhado do passivo fiscal. É dizer, exigimos transparência quanto ao passivo tributário, inclusive na recuperação, apesar de não estar sujeito, né? E mais, o artigo 47, que todos nós conhecemos à saciedade, decor, ao lado da preservação da empresa, ele fala em função social da empresa, manutenção da fonte produtora e, portanto, do recolhimento dos impostos e estímulo à atividade econômica. Há como estimular a atividade econômica sem dar tratamento correto ao passivo fiscal ou sem recolher impostos? Contém ironia aqui esse meu comentário, obviamente. Então, exigimos o tratamento do débito tributário pela empresa em crise, e claro que vocês podem perguntar, o 57 é o caminho, né? Bom, eu relembro uma outra coisa que nós também conhecemos e sabemos de cor. A ideia de uma lei de recuperação judicial, apesar de toda a dor que isso possa gerar, ela serve para manter no mercado apenas empresas recuperáveis. Recuperável é quem dá conta de recolher os seus impostos ou de dar tratamento aos seus impostos, porque isso não atinge apenas o fisco. O fisco está na classe 3 numa falência. Quem fica atrás do fisco já sabe que morreu, perdeu o Playboy, não vai receber, porque não tem, o passivo tributário sempre é enorme, né? Em síntese, né? Eu penso, e aqui é a terceira síntese que eu faço e já concluo a minha fala, eu penso, né, e esse painel talvez tenha sido feito aqui em homenagem aos enunciados 19 e 20 editados pelas câmaras empresariais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu acho que eles vão ao encontro dessa ideia, né? É o Poder Judiciário, e eu não estou vivendo aqui no mundo dos ursinhos carinhosos, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que é papel do Poder Judiciário incentivar o tratamento do crédito tributário, e se a regra jurídica é clara e a jurisprudência aplica, isso gera segurança jurídica e a Lívia não vai ter dúvidas quando ela vai explicar para o cliente dela. Ainda tem, tá, Lívia? Mas pode ser que daqui a pouco não tenha e diga, a lei é clara e a jurisprudência aplica a lei. Nós já passamos por isso nas travas bancárias, no início. E hoje, me parece que ninguém discute que não está sujeito à recuperação judicial. Teve uma ou outra tese para dizer o que era, o que não era, o que se enquadrava, e não se sujeita à recuperação judicial, né? Então, eu acho que nós, juízes, né, nós servimos para isso, para garantir segurança jurídica ao mercado, e eu acho, e aqui eu acho mesmo, não conheço o espírito aqui dos desembargadores que editaram os enunciados, embora os conheça, mas eu acho que a ideia foi essa. Houve, sim, alterações com a 14.112, e a partir delas foi que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, agora de maneira uníssona, tanto que edita um enunciado, altera a sua jurisprudência, o que é muito impactante, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo corresponde aí ao movimento judiciário, um volume grande do movimento judiciário nacional e das recuperações judiciais, então isso é um ponto, um marco importante, que pode ser criticado, como aqui nós criticamos durante o painel, mas eu acho que a razão, a ratio aí foi essa. Tá? Encerro aqui, agradeço, passei uns minutos, peço desculpas, agradeço mais uma vez ao Fernando e devolvo a palavra a ele. Obrigado, doutora Renata. Bom, ficou claro e, de fato, como a doutora Renata trouxe, que as alterações legislativas, elas procuraram, sim,
preservar o crédito fiscal. Então, é o painel mais polêmico, talvez, do Congresso. Por quê? Porque não existe certo ou errado. Na verdade, os argumentos favoráveis à não exigência da CND são sólidos. Por quê? A imensa maioria das empresas de recuperação judicial tem um passivo fiscal muito grande, mas também um argumento de não poder se negligenciar o pagamento dos tributos é importante. Talvez, aí fica para reflexão aqui, faltou endereçar a parte matemática. Em que sentido, né? Inclusive, eu publiquei um artigo no Conjur, à época, sobre isso. Nós temos um legado enorme de dívida fiscal. Por quê? O primeiro mecanismo de financiamento das sociedades empresárias em crise é deixar de pagar tributos, porque elas recolhem o tributo. Então, se elas estão sem dinheiro, se elas já tomaram crédito e não conseguem pagar, o que elas vão fazer? Elas não vão pagar tributo. É assim que funciona. Quem trabalha com empresa em crise sabe que é assim que funciona. E qual que é o grande problema? O fisco não tem efetividade na cobrança. Então, o que acontece? Bola de neve. Você começa a dever em janeiro, fevereiro, março, aí vai para o outro ano, vai para outro ano, vira uma bola de neve impagável. Então, é absolutamente inócua, na minha visão, a previsão feita no artigo 10, que fala do parcelamento fiscal. Aquele parcelamento ele não se enquadra, ele não encaixa. É matemático, ponto. E quando a gente tem um problema matemático para resolver, não é a legislação que vai resolver, se não focar na questão matemática. Me lembro que, na época, eu fiz uma sugestão. Em que sentido? Poxa, vamos pegar uma parte do legado, então, do pedido de recuperação judicial 2 anos anteriores, esse passivo tem que ser reorganizado junto com o pagamento do plano. A empresa ela é obrigada a pagar os tributos regulares, mais essa reorganização de 2 anos pretéritos da recuperação do passivo, e a partir do momento que ela terminasse de pagar esse legado, junto com o plano, ela continuaria a PMT no mesmo valor, a parcela no mesmo valor, só atualizando pelos índices de inflação. Quando eu fiz essa sugestão, o pessoal, mas Fernando, vai ter parcelamento de séculos? E eu falei, vai. Por que vai? Porque o fisco foi ineficiente na cobrança. Então, se trataria o legado de forma matemática, e daqui para frente, o recado para o fisco seria qual? Passe a cobrar melhor. Em que sentido? Sinais de alerta. A sociedade empresária recolher tributo em janeiro, recolher tributo em fevereiro, em março ela parou de pagar, opa! E medidas administrativas efetivas, ou seja, até tirar a possibilidade de faturamento da empresa. Mas aí você vai quebrar, Fernando? Porque a empresa, se ela não pagar o tributo, não conseguir emitir nota, ela vai quebrar. Mas ela vai começar a ter dificuldade com um passivo ridículo tributário, no início do atraso. Então, você trataria o passivo daqui para frente e trataria o legado para trás. Lembrando, pessoal, do meu painel, que foi antes do almoço, o que eu sinalizei, nós temos 12.500 CNPJs sem recuperação. De novo, é nada. Se nós temos 6.300.000 empresas em dificuldade financeira no país e temos só 12.500 CNPJs em recuperação, por que o fisco tinha que focar nas empresas de recuperação? Eu respondo, porque também você não pode deixar as empresas de recuperação sem pagar tributo. Agora, que se fosse dado foco no sentido de receber o legado a perder de vista, porque é um legado que o próprio fisco, na ineficiência dele, fez, e exigisse dessas empresas também o recolhimento de tributos regulares. Por quê? Porque elas não morreriam, se elas tivessem viabilidade, elas continuariam pagando tributos. E melhorasse a cobrança do fisco, porque, gente, o rombo do fisco não está nas 12.500 empresas em recuperação. O rombo do fisco está nas 6,3 milhões de empresas que são devedoras no país. 0,2% dos devedores no país não são quem estão... Só que, de novo, a gente não pode negligenciar o fisco. Por quê? Porque, poxa, não é porque pediu recuperação que você não paga mais tributo nunca mais. Aí a gente pega a concorrência desleal, porque o tributo é o principal sócio de qualquer empresário. Quem não recolhe tributo tem uma margem muito melhor para trabalhar e, de fato, concorre de forma desleal com os demais. Mas não é o caso das 12.500 empresas em recuperação. Essas já estão na bacia das almas, gente.
Então, teria que ter havido um tratamento matemático do legado e um início de eficiência melhor na cobrança do fisco. Nada disso aconteceu, o tratamento do legado não foi feito e a gente tem agora esse problema, né? Os juízes têm esse problema, o doutor Renato tem esse problema, né? Porque tem que decidir, né? O tribunal tem esse problema, a STJ tem esse problema, e continuamos com o problema dos débitos fiscais, porque as 6,3 milhões de empresas em dificuldade também não estão pagando tributos. E aí a gente vai para a palestra do Carlos Sandenberg, que foi a primeira do dia. Se a gente não tem condições fiscais de gerir o país, a gente tem que aumentar a taxa de juros, a gente complica a economia do país. Então, vejam que todos os pontos estão ligados. Minha visão, como advogado, quem me conhece sabe, como advogado apaixonado por matemática, é clara. Qualquer legislação tem que contar, tem que olhar indicadores, tem que ver quantas empresas estão em dificuldade, quantas empresas estão em recuperação, qual é o tamanho do passivo, como eu vou reorganizar o passivo, e tem que saber que não vai caber em 200, 300, 400 meses. Tem passivos, gente, que vão ter que passar décadas de fato. Mas por quê? Porque houve ineficiência da Fazenda em cobrar esses tributos. Então, eu acabei até falando 2 minutos aqui, era só para eu encerrar o painel, mas eu tive que passar também essa visão, porque de fato é importante e nós temos um grande problema aqui. Se forem exigidas as CNDs de fato, a gente vai ter uma grande dificuldade na área. Se não forem exigidas as CNDs, de fato, nós vamos passar um recado de que não precisa recolher tributos no país. Então, é um pepino que nós temos e não temos lei para resolver por enquanto. Talvez uma solução seja de novo, uma pequena reforma legislativa para não deixar os juízes em saia justa como estão agora. Bom, declaro encerrado o painel por questões de horário aqui e passo a palavra para a Natália Assis.